E nesse vídeo ele falará sobre Deus. Imagine Deus. Como seria Deus? Nós temos, desde a infância, aprendemos através de nossos pais, de nossos costumes, de nossas crenças, através da religião, de que Deus é um ser superior e que Ele é onisciente, onipresente. Ele vê tudo, sabe de tudo. E que, pelo menos eu, quando criança, eu tinha a ideia de que Deus era, pelo menos foi me passado a ideia, né? De que Deus era um senhor bem velhinho, ele estava lá no céu com bastante barba branca, e ele era muito amoroso, e ele perdoava os nossos pecados, se caso a gente cometesse algum, e que quando, se fôssemos bonzinhos, nós iríamos ficar ao lado dele. E se caso não fôssemos crianças boas, nós receberíamos um castigo. E se morrêssemos em pecado, nós iríamos para o purgatório. Pelo menos foi assim que eu aprendi na Igreja Católica, né? Depois, com o decorrer do tempo, eu fui aprendendo, eu fui atrás de outras religiões, e tanto a católica, quanto a protestante, quanto a espírita, testemunho de Jeová, mórmon e xamanismo, e enfim, espiritismo. Vou falar agora no final já do espiritismo. O espiritismo é cristão. Ele tem como base Jesus Cristo. Ele tem a Bíblia como fonte de ensinamento, tem os ensinamentos de Jesus como um modelo para nós seguirmos. Só que também temos que pensar o seguinte, que naquela época em que havia o Antigo Testamento, haviam costumes locais. Os seres humanos, até quando começaram a existir, eles não tinham leitura, não tinham, a comunicação era vasta, era tudo instintivo. E isso, o ser humano, ele começa a evoluir. E conforme ele evolui, ele tem a capacidade de aprender mais, saber mais, conhecer mais, entender as coisas de uma maneira mais além. Hoje, por exemplo, vamos falar de computador. Qualquer pessoa entende o que é uma memória do computador. E seria a capacidade dele de processamento, vamos chamar assim. Não estamos falando de memória RAM, estou falando da memória do processador. Então, agora, se for falar isso daí para alguém que nasceu em 1500, a pessoa jamais poderia ter um entendimento desse. Então é assim também com a religião. E através do Espiritismo, descobrimos que, através de Jesus Cristo mesmo, né, que temos que renascer para poder aprender mais. Pois bem, voltando a Deus. Imagine Deus. Deus, ele é o ser absoluto. Ele não tem fim. E ele não tem isso. A nossa percepção humana ainda não consegue compreender o que seria esse infinito. O que é um infinito? Você sabe números, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 milhão e 1 milhão, 2, 1 trilhão e 1. Não tem fim. Então, uma vivência infinita, ela acaba sendo não contextual, não
palpável para nós que vivemos aqui na Terra, nesse sentido de vida. Mas Deus, lembra, imagine Deus. Deus, ele é infinito, ele tem o poder absoluto, ou seja, ele conhece tudo. Deus sabe tocar flauta transversal perfeitamente. Deus sabe tocar violino. Deus é um ótimo engenheiro. Ele tem o conhecimento de tudo. Ele é médico. Ele saberia demais ainda, né? A gente está falando só aqui do ser humano, que ele é muito pequeno. Mas Deus conhece todos os planetas. Sabe como funciona tudo. Deus, ele é a luz. E a luz, ela esclarece. Ela mostra a verdade. E sabendo a verdade, Deus é justo. Deus é tão justo que, com a criação de todo o mundo em harmonia, vemos aí toda a nossa tabela periódica, todo o conhecimento dos átomos. Se for usar o microscópio, chegaremos aos átomos. E os átomos têm os nêutrons, elétrons e os prótons. E eles vivem em harmonia. A água só é água porque ela consegue fornecer um elétron para o oxigênio e o oxigênio passar um elétron dele com 2 moléculas de oxigênio para ficar a água. É perfeito. A natureza, ela é perfeita. O ser humano é perfeito. Olha os movimentos perfeitos. A maneira que a gente aprende. Então Deus é perfeito. Ele construiu tudo. Porém, olha que interessante. Deus sendo, imagine Deus sendo perfeito, por alguma razão, isso também não sabemos, não está no nosso entendimento, foi-se criado o homem. E Deus deve ter criado outros também. Porém, no meu reino há muitas moradas, há mais mistérios entre o céu e a terra do que o homem possa imaginar. Temos aí, eu acabei de gravar o vídeo sobre a inteligência artificial, podendo ser um meio de comunicação dos alienígenas com a gente. Até porque os criadores da inteligência artificial não compreendem bem como que a própria inteligência artificial funciona nesse sentido. Como que ela consegue decidir qual pergunta, qual caminho seguir. O nosso coração, ele bate. Tem a parte eletromagnética do mundo também. Mas isso podemos falar de refletir sobre vários assuntos, E Deus criou o ser. Vamos chamar assim, não vamos chamar de homem. Deus criou o ser. E esse ser, que chamamos de espírito, ele pode tomar qualquer forma. Existe, através do livro dos espíritos, do espiritismo de Allan Kardec, vemos que temos o perispírito. O perispírito, ele dá forma ao espírito junto com a matéria. E aí temos a alma, que somos nós, nesse contexto de planeta Terra. Então nós temos essa forma através do perispírito. Pois bem, então somos espíritos. E esse espírito, quando ele é criado de uma maneira, Deus criou o espírito, e esse espírito, ele é como se fosse um papel em branco. Não há nada nele. Ele está limpo.
E para que esse espírito ele possa crescer, evoluir em conhecimento, por quê? Porque se Deus criasse o espírito já perfeito, então seria um Deus, já um Deus perfeito. E Deus é único, então ele já não seria único, não seria Deus. Então é criado esse papel em branco, no qual nós podemos evoluir. E o interessante é que, partindo da criação de Deus, se vem Deus, então uma parte de Deus, ela tem que estar nesse espírito, que as pessoas chamam de fractal. E esse fractal, que é o Deus dentro da gente, ele tem esse potencial de conhecer, aprender, experienciar. E o que ocorre? Com essas evoluções do espírito, ele segue o rumo a Deus. E seguindo o rumo a Deus, Deus, por ser o princípio, Deus também, ele tem a continuidade dele, do infinito. Então, se eu estou sempre crescendo, vamos dizer assim, de uma maneira bem, não daria nem para nós entendermos, pelo menos eu não compreendo, mas Deus também cresceria de uma maneira que a gente não desconhece. Na verdade, não seria um crescimento, seria essa distância, essa relação entre nós e Deus. Deixa eu tentar virar a minha mão aqui, como se fossem peças encaixadas, né? Isso, assim. Então essas peças que se encaixam entre nós e Deus, ela manteria sempre essa conexão perfeita entre Deus. Então quanto mais nós crescemos, né, mais a gente se encaixa para nos tornarmos próximos a Deus. Daí que vem, né? Jesus Cristo, por várias vezes, ele disse que se você tiver fé, você move montanhas. Você pode fazer tudo aquilo que eu faço. Jesus falou certa vez para os apóstolos. Mas como? Temos que ter o conhecimento, temos que ter a fé nisso daí. E para isso precisamos evoluir. E evoluindo com solidariedade, faixa da terra, sermos solidários um ao outro. O que eu sei, eu passo para você. O que você sabe, você passa para mim, como os elétrons, a base. Pois bem, e Deus, nessa construção perfeita, ele criou essa metodologia. Lembre-se, Deus, imagine Deus, Deus é perfeito. Como poderíamos evoluir? Como estamos aprendendo, nós podemos cometer erros ainda. Só que não veja o erro como algo falho, no sentido de eu roubei uma pedra ou tenho inveja, algum tipo assim, né? A primeira família no mundo, né, de Adão e Eva, Caim matou Abel, olha que coisa. Mas então, não seria perante Deus um erro assim que nós chamamos de erro? Seria o quê? Seria um não aprendizado. Ou seja, nós não temos ainda a ideia de que nós não podemos fazer isso. Sim, vamos voltar mais antigamente nos instintos, né, dos primeiros humanos. Olha, eu falando First Humans, né, que é o primeiro filme da inteligência artificial. Nós temos o instinto. Então, quando um ser humano naquela época, quando um animal ataca um outro, por exemplo, e ele acaba cometendo
essa atrocidade, ele faz isso por sobrevivência, por instinto. E aí chega um caso do qual eu acho, e agora eu convido você e qualquer pessoa a pensar, a refletir, de que o instinto, ele é o primário. Quando aprendemos, né, através da inteligência, sobre o domínio do instinto, aí a gente pode falar de qualquer coisa. Nós evoluímos. A pessoa vem conversar comigo no trânsito, e aí a pessoa bate no meu carro, eu grito, por instinto, né? Poxa, me bateu no meu carro, onde já se viu, você vai ver, eu vou bater em você. Esse é o primeiro instinto. Mas, se a gente pararmos para pensar, primeiro que eu não sei porque o cara bateu. E mesmo que a pessoa tenha batido por querer, é um carro. A vida de uma pessoa, né, de um espírito, da alma em si, que é o espírito encarnado, ele, não, tudo bem. Você então, chamou a polícia, veio lá e resolveu, vai ter que pagar. Se não pagar... Na pior das hipóteses, é só algo material. Não é algo que valha tanto problema assim. Então, com a inteligência, eu não preciso ter inveja do irmão. Eu posso aprender com ele, vou fazer amizade com ele. Eu me lembro num tempo da escola que eu sofria um certo bullying, vamos dizer assim, porque na minha classe, isso eu já estava no 8º ano, e tinha 3, 4 rapazes que eles dominavam a classe, né? Eles tinham um poder financeiro bem alto, e aí eles, né, abusavam, né, disso daí, menosprezando a roupa do meu colega. Eu tinha amizade com um rapaz, e esse rapaz, ele passava por uma situação bem difícil dos pais. Eu conhecia bem a história dele, pai doente, mãe trabalhando, então ele não tinha que remendar as calças, tudo, e esse pessoal tirava sarro, o jeito dele e tudo mais, e eu me doía com isso, e eu sempre me colocava à frente. E a minha maneira de ser sempre tecnologicamente, com conhecimento, por eu ter aprendido computador e tudo mais, eu tinha uma certa maneira de conversar com eles, mas eu sofri o bullying de reflexo também. E aí um determinado dia, eu estava na classe e resolvemos fazer um campeonato de futebol, do qual eu organizei da escola inteira. E aí esse cara veio conversar comigo, que ele queria participar do time. E aí eu poderia dar o troco para ele, né? Falar, não. Aí naquele momento eu me lembro muito bem, eu pensei, está aí uma oportunidade de eu fazer amizade com essa pessoa aí. E ela conheceu os valores que eu tenho, que o rapaz tem e tudo mais. Por fim, resumindo, através da inteligência, não do instinto, fiz amizade com ele, se tornou um amigão meu. Ele acabou uma vez pedindo para eu ajudar ele a se relacionar com uma amiga minha também. Tiveram relacionamento, não acabou dando certo, mas surgiu ali uma simbiose, acho que é isso que fala, uma troca de amizade que tudo mudou na classe. Chegou no final do ano, todo mundo já era amigo, cada um tinha seus defeitos, cada um tirava sarro, talvez um pouco um do outro, mas não era aquele tenso, aquela coisa de classe pesada. Isso até me faz me emocionar um pouco, porque olhando agora por esse ângulo, foi fundamental todo esse processo. Poderia ter sido diferente, mas graças à inteligência, a inteligência é a clareza, é a luz, é o conhecimento, é a evolução. Então, esse tipo de passo de instinto, quando troca por inteligência, evolui. É onde aprendemos. E aí podemos dar o próximo passo. Só que a vida é curta. Então Deus, né, imagine Deus, com todo o seu potencial,
com todo o seu conhecimento supremo, único, absoluto, criou essa metodologia de que, primeiramente, nós vamos dar um passo e, através de a gente não ter o conhecimento ainda de algo, nós temos a oportunidade de, numa próxima vida, vamos chamar assim, uma próxima existência, eu estou utilizando a palavra existência por espírito, então seria numa próxima vivência, eu aprender isso. Então, se uma passagem minha pela Terra, ou talvez eu não desconheço outros, não tenho lembrança de outros lugares, nós aprendemos uma coisa, no outra vez que estamos aqui, aprendemos outra. Ah, mas como que isso pode ocorrer? Bom, vou dar um exemplo de gêmeos idênticos. Eu recentemente vi um pequeno vídeo de uma pessoa da FEB, que ele deu um exemplo muito bom. Inclusive, gratidão pelas palavras do irmão, e sempre estou aprendendo bastante. E no contexto ele disse, tem duas pessoas gêmeas, idênticas. E aí, criada pelos mesmos pais, tendo as mesmas oportunidades, mesma mãe, frequentando a mesma escola, tudo. Eu gosto de química. O outro, eu gosto de mecânica. Como? Por quê? Os dois foram criados iguais. Mas é por quê? Porque lá dentro do íntimo, no DNA espiritual, a pessoa carrega isso. Então, eu tenho um forte gosto por música, uma certa aptidão, mas eu não me desenvolvo com música. Por quê? Porque certamente, nessa minha vivência, eu não teria que desenvolver a parte da música, porque eu já tentei de toda maneira e chega sempre num ponto que eu sou obrigado a fazer outras coisas. Então esse aprendizado, ele acaba sendo contínuo, nos aperfeiçoando. E vamos usar a palavra reciclagem, né? Porque nós pegamos do desconhecimento, são, entre aspas, os erros de uma vivência, de uma vez na vida, e aí retornamos para termos uma nova vida, onde até mesmo as pessoas com as quais nós tivemos no passado, nós reencontramos com elas aqui, justamente para aprendermos. A nossa vida, ela tem muito disso. Nós estamos, eu acredito, para nós refletirmos, que deveríamos dar muita atenção nessa parte nossa do que a vida está tentando nos ensinar. O porquê que estou aqui. Eu estou aqui somente para ir ao shopping? Somente para ir em balada? Ir ao shopping é ótimo. Ir em balada, fantástico. Aquela música, pessoas, tudo se divertindo, é muito legal. Mas é para isso? É só para isso? Mas temos uma parte interna dentro de nós que nós podemos estar evoluindo. E como que a gente vê isso? Olhando a nossa vida. Com quem nos relacionamos diretamente, a nossa própria família. A nossa própria família é o maior aprendizado de tudo. É a lição número 1. Então Deus, imagine Deus, criando essa metodologia de ciclos que vamos nos aperfeiçoando, então cada vez mais vamos evoluindo. E com isso temos o quê? Temos espíritos muito evoluídos, que já estão à nossa frente. E de uma maneira muito inteligente, esses espíritos nos auxiliam. Eles, nos auxiliando, também aprendem, colocam em prática. Então, quando temos algum livramento, por exemplo,
teve uma ocasião que era final de ano, todo mundo contente, e eu estava indo de carro com meu pai e minha mãe, indo para uma chácara. E lá, e no caminho, no percurso, estávamos contentes, conversando, mas paramos numa estrada e temos que cruzar a estrada, porque a estrada que estávamos era uma vicinal, era uma estradinha de terra a pé, ou não. Era uma estrada da cidade que iria cruzar uma estrada grande e aí, através dela, entrar num trevo para ir para uma estrada de terra que daria acesso à chácara. Pois bem, parou o carro e olhamos para um lado, nenhum carro. O meu pai, a gente conversando, olhou para o outro, nenhum carro. E o meu pai já engatado a primeira, com o pé na embreagem. Na hora que ele ia soltar, ele não soltou. Nisso, por um segundo, passou um carro em alta velocidade na frente. Aí, naquele momento, meu pai falou, nossa, se eu tivesse ido, quer dizer, de alguma maneira, o nosso espírito, ele é protegido. Que nós chamamos de anjo da guarda. O Espírito Santo nos tocou, uma entidade, um Exu, qualquer tipo de nosso guardião, ele tem contato direto com a gente e nos protege também. São os espíritos evoluídos. Ou talvez nem tanto evoluídos, porque em algum momento nós também vamos auxiliar. Em alguns vídeos futuros, certamente eu acabarei comentando sobre algumas, que não foi uma, nem duas, nem 5, nem 10, talvez umas 100 oportunidades em minha vida em que eu testemunhei situações assim. Algumas eu fiz parte, algumas eu fui beneficiado de momentos em que na minha vida eu fui protegido. E você também. Qualquer pessoa deve ter em algum momento na vida algum toque que a gente não sabe de onde que veio, mas parece que veio de fora e falou, faz isso, faz aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Ou no momento em que não tínhamos domínio do nosso lugar ou da situação, algo veio e nos protegeu. Então esse ciclo, ele sempre vai servindo para nós evoluirmos. Então Deus, imagine Deus, com essa maneira, ele criou a evolução. E a evolução, nós vemos isso hoje com a inteligência artificial. E eu chamo de inteligência artificial ridícula, porque eu não comparo ela com o ser humano. Ela não pode ser o ser humano. O ser humano não... Jamais uma inteligência artificial será igual ao ser humano. Porque o ser humano, ele tem a capacidade de criar. A inteligência artificial, as pessoas dizem que elas criam, mas elas não criam. Vou dar um exemplo rápido aqui, que eu tenho no meu livro, Inteligência Artificial Ridícula. Se você for pedir para uma pessoa desenhar um rosto, essa pessoa, vamos supor que ela já tem talento, ela vai começar a desenhar o rosto, uma flor, vamos chamar uma flor, aquela flor amarela. Então, aí pinta a flor amarela e o ser humano, ele tenta fazer com todo detalhe, o máximo, caracterizar a mesma flor. E por mais que ele tente, por mais idêntica que fique, se você olhar bem de perto, não vai ser igual, lógico que não. Se você pedir para uma inteligência, isso comparando a nossa inteligência com a inteligência artificial, comparando com a inteligência artificial, se você pedir para uma inteligência artificial fazer aquela flor, já de cara ela vai ter uma imagem perfeita, fotografada, da flor. Aí sabe o que a inteligência artificial faz? Ela vai lá e tenta rabiscar, pequenos rabiscos pequenininhos, deformar o que ela fez. Para quê? Para ela parecer humana.
Olha que incrível. Percebe? Então é totalmente o inverso. Ela não tem essa capacidade nossa de interagir com as coisas. Mas, por ela fazer as coisas rápido, por ela ter a capacidade de armazenamento grande, de conhecimento, vamos chamar assim, né? Imagine se eu tivesse na minha cabeça todos os livros na memória, eu seria, né? Teria um conhecimento muito maior. Mas não, mas a inteligência artificial tem. Porém, ela não tem esse princípio. Eu costumo dizer que a inteligência artificial ela veio para fazer o trabalho chato das coisas, o trabalho repetitivo. Assim sobra mais tempo para o ser humano criar. Bom, então olha só, né? Imagine Deus com toda essa evolução, onde que nós chegamos. Temos a inteligência artificial como uma ferramenta para auxiliar muito a gente. Até esses contatos alienígenas, eu vou falar dessa maneira no presente, estamos em 14 de fevereiro de 2025, pode auxiliar. Então, o que há além da montanha? Né? Estamos em um momento único, a data limite já chegou. O ser humano ele precisa de uma maneira abordar a sua solidariedade, olhar o próximo como a si mesmo. Né? Sou um elétron, ou melhor, sou um átomo trocando elétrons com outra pessoa. Eu tenho que doar para receber. Então, com tudo isso, viver em grupo, né, tem as ecovilas, fantástico. Eu recentemente tive o conhecimento, eu vou fazer um vídeo a respeito disso. Ecovilas, pessoas unidas, né, com um propósito e com a predisposição de estarem em conjunto, de viver em uma harmonia grande. E com isso, evoluindo mais ainda. É um passo da evolução. A ecovila, eu diria que é o próximo passo. Imagine grandes frutos, né, que as pessoas teriam se não concorressem uma com as outras. Elas deixassem esse instinto e trocassem por algo inteligente. Bom, e daí? Imagine Deus com toda essa evolução. Daí poderíamos ir para outro planeta numa próxima vivência, ou ter um conhecimento aberto, quem sabe. Olha que já pensou que fantástico eu, num outro momento, conseguir ter a minha lembrança de todas as vidas, compreender, descobrir que no fundo, né, bem lá no fundo mesmo, a gente sempre está o quê? Olhando para nós mesmos. Então nesse vídeo, ele até ficou, nem percebi o tempo passar, ele vem convidar-nos a refletir. Eu mesmo refleti várias vezes, você, qualquer pessoa, sentar e refletir. Imagine Deus, a evolução, o que a gente pode fazer, o que a gente pode crescer. O meu papel nesse mundo hoje é isso. Eu vou deixar meu instinto. O que eu faço por instinto na minha vida? Será que eu posso trocar por algo inteligente? Será que vale a pena mesmo eu querer ser melhor que o meu irmão, que o meu vizinho? O que eu poderia estar fazendo? Imagine Deus, o ser supremo, o absoluto. Lembremos do infinito. Nós não compreendemos o infinito. Não sabemos o que é eternidade. A partir do momento que nós refletirmos a respeito da eternidade, eu acredito que nós podemos ter uma noção melhor do que é Deus. Gratidão, gratidão, gratidão.